Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor. Deus poderoso, Deus, Ele é o suficiente na nossa vida, né, meus irmãos? O Senhor Jesus é o nosso guarda fiel. A paz do Senhor Jesus, bom dia, seja bem-vindo, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir aí a palavra do Senhor Jesus, mas creio que quando você entrar aí, que você seja abençoado aí, em nome de Jesus, com a palavra. Entre com muita alegria, deixando o seu like, se inscrevendo. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva e envie esta palavra a outras pessoas. Você que conhece pessoas que precisam ouvir esta palavra, não deixe de enviar, em nome de Jesus. Vamos no ID do Senhor, fazendo aí a obra na mesma fé, na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus, porque isso agrada o coração de Deus. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus. E o coração de Deus é a união, é a paz, é juntos. Somos mais fortes. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são tão unidos que você fala que é um só. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dá ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. E nós temos que andar assim, nesse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Já apresentei aqui a palavra, já estou preparada aqui espiritualmente, então está tudo certinho. Quando o Senhor está no controle, está tudo certinho. E eu coloco Ele no controle de tudo. Da oração, do louvor, da palavra, do canal, da minha vida, da minha família, da vida da sua família e da sua vida. Eu coloco o Senhor no controle de tudo, em nome de Jesus. Não pode dar errado, nada vai dar errado. Por quê? Se você andar assim, deixar Ele estar no controle da sua vida, Ele vai direcionar e é o querer dele. E nós sabemos que nós não estamos fazendo a nossa vontade, mas a vontade dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E hoje nós vamos para Esdras, capítulo 7, versículo 10. Desculpa, hoje nós vamos para Esdras, capítulo 6, versículo 10. É isso mesmo. Esdras, capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E o refrão da palavra fala assim: o Deus que se agrada. O Deus que se agrada. Meus irmãos, vamos entender mais um pouquinho o que o Senhor quer trazer conosco? É o que vai falar na palavra. O Deus que se agrada é o refrão. A conclusão é no final. Tudo foi falado na palavra, glória a Deus. Vamos para o versículo 10 do capítulo 6 de Esdras. Versículo 10. Fala assim. Aleluia, glória a Deus. Para que ofereçam sacrifício de cheiros suave a Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus. Aleluia. Revela a necessidade de o homem agradar o Deus dos céus. O Deus revelador da Bíblia é um Deus que se agrada de nossas atitudes para com Ele. O Senhor se agrada das nossas ofertas. Ele se agrada da nossa sinceridade. Glória a Deus, aleluia. Amém. O Senhor se agrada dos seus servos. Ele se agrada do seu povo. O Senhor se agrada do nosso. O Senhor se agrada de nós. Aleluia, glória a Deus. Veja, em Números, capítulo 14, versículo 8. Ele é o Senhor que se agrada. A palavra agrada significa ficar contente ou ficar satisfeito. Aleluia, glória a Deus. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e versículo 21, vimos que após Noé edificar um altar ao Senhor,
e oferecer animais limpos em holocausto, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todos viventes, como fiz. Ou seja, Deus ficou contente, Deus se agradou do sacrifício oferecido por Noé e se deu por satisfeito. E isso levou Deus a fazer uma promessa de preservar a terra para o homem, nela habitar. Quando o Senhor se agrada de alguém, Ele sempre propõe uma aliança para favorecer essa pessoa que lhe agrada e aos seus descendentes. Não é só a pessoa, e os descendentes. É forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Oh, já começou forte a palavra. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos, apaziguando a palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu fico muito feliz quando o Espírito Santo vem e faz concordância em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Eita, glória. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Êxodo capítulo 29, versículo 18, é mencionado um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Deus se agradava do aroma dos sacrifícios que o seu povo lhe oferecia sobre o altar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Em Esdras capítulo 6, versículo 10, Esdras escreveu que a casa do Senhor deveria ser reedificada para que ofereça sacrifícios de cheiro suave ao Senhor dos céus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em Salmo 51, versículo 17, Davi afirma: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Aqui Davi compreendeu o propósito maior dos sacrifícios, a entregar total do nosso ser ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Aleluia. Em Salmo 69, versículo 30 e versículo 31, o salmista descobriu outra coisa mais agradável do que os sacrifícios de animais. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-eis com ação de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que um boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Aleluia! Davi descobriu o segredo que agradava mais ao Senhor. Aleluia! Do que o cheiro suave dos animais mortos. Davi preferiu louvar, adorar, glorificar e exaltar. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, e o Senhor se agradou, meus irmãos. Olha aí, os louvores. Presta atenção, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos repetir aqui para os meus irmãos entender.
Em Salmo 69, versículo 30 e versículo 31, o salmista descobriu outra coisa mais agradável do que os sacrifícios de animais, Louvarei o nome de Deus com cântico e agradecê-lo-eis com ação de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que um boi ou bezerro que tem pontas e unha. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Em Salmo 104, versículo 34, o salmista diz: a minha meditação a seu respeito, a minha meditação ao seu respeito será suave, ou me alegrarei no Senhor. E no Salmo 131, no Salmo 133, versículo 1, o salmista descobriu outra coisa agradável ao Senhor, o qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. Mais uma coisa que foi descoberta que agradava ao Senhor era que os irmãos vivessem em união. Olha, é forte quando a serva está falando aqui. Vamos ficar juntinho na mesma fé, na mesma concordância, na mesma união. E no ID do Senhor, eu envio a palavra até você, você recebeu, envia até outras pessoas. Vamos andar em união, isso agrada o coração de Deus. É forte, Deus fazendo concordância aqui com a serva na palavra, né, meus irmãos? Isso agrada o meu coração também, em nome de Jesus. Eita glória! Vamos aí, no Salmo 135, versículo 3, o salmista escreveu: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao Senhor, cantai louvor ao seu nome, porque é agradável, Vamos louvar na tristeza, na alegria, na tribulação, na dificuldade. Louvar a Deus, agrada o coração dele e ele desce rapidinho para te socorrer. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Em Provérbios capítulo 16, versículo 7, Salomão afirma que, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até ao seu inimigo faz que tenha paz com ele. Eita glória, aleluia. Olha aí, meus irmãos, é forte, eu vou repetir. Não se distraia, presta atenção na palavra. Aleluia. Em Provérbios capítulo 16, versículo 7, Salomão afirma que, sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até aos seus inimigos faz que tenha paz com ele. Só ele pode, né? Só ele faz. Eita glória! Deus vai colocar um brilho, a luz divina aí em você. Ele vai olhar e vai falar assim: meu Deus, que luz maravilhosa! Eu quero essa luz para mim. Olha aí. É forte, meus irmãos. Eita glória! Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo escreveu: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia, glória a Deus. Mais um segredo que agrada a Deus. Aleluia. Eita glória. Em Romanos capítulo 14, versículo 18, lemos: porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Em Efésios capítulo 5, versículo 10, Paulo afirma que devemos viver aprovado o que é agradável ao Senhor. E em Hebreus capítulo 12, versículo 28, é dito: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Forte a palavra, hein, meus irmãos? Em 1 João, capítulo 3, versículo 22, João escreveu: e a qualquer coisa que lhe pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Meus irmãos, tem alguma dúvida quando a serva está falando? Vamos agradar a Deus? Estamos aqui. Eu enviei a palavra até você. Deus enviou a palavra até mim. Eu enviei até você. E você vai enviar até mais alguém. Por quê? Por quê, pastora? Eu vou te falar aqui. Olha aqui. O versículo 1 João, capítulo 3, versículo 22. João escreveu: e qualquer coisa que lhe pedimos dele, receberemos. Repetindo. 1 João, capítulo 3, versículo 22. João escreveu: e qualquer coisa que lhe pedimos dele, receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Meus irmãos, tem alguma dúvida do que a pastora fala e prega todos os dias? Não, né, meus irmãos? Porque a palavra está falando com meus irmãos. A palavra está falando comigo e com você. Glória a Deus, aleluia! Vamos para a conclusão da palavra em nome do Senhor Jesus, que não é pequena. Deus me dê graça em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos. É a conclusão ao que foi falado na palavra, amém? Quando o Senhor se agrada de nós, Ele mesmo peleja por nós e nos dá a vitória. Foi isso que Caleb disse Foi isso que Caleb disse ao desanimados: espiais, se o Senhor se agrada de nós, então nos porá nesta terra e nula dará terras que manam leite e mel. Em Números capítulo 14, versículo 8, Davi diz: algum semelhante nos Salmos 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ele é o Senhor que se agrada. Se Ele se agradar de nós, muito mais devemos agradar-nos dele. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Meus irmãos, entendeu? Em nome de Jesus? Sim. Acredito que sim, em nome de Jesus, porque a palavra foi bem explicadinha. Tome posse. Coma essa palavra. Coloque no seu coração como espada de dois gumes. Guarde ela como um diamante. Mas a palavra fala também: compartilhe o que é bom. Compartilhe o que é bom. Fale dele. Das grandezas, das maravilhas, da obediência que nós temos que ter com Deus, porque Ele jamais vai falhar a promessa dele na nossa vida. Ele está nos prometendo aqui que Ele abençoará a nossa terra, o nosso pão, a nossa água, a nossa família, a nossa parentela, a nossa vida. Ele abençoará pela nossa obediência. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eita glória, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor por esta palavra linda e maravilhosa, meus irmãos. Divisor de água, a faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz porque o Senhor faz concordância na palavra no que a serva fala todos os dias. Eita glória, precisamos andar assim.
Amém, meus irmãos? Meus irmãos entenderam? Glória a Deus, aleluia. E para você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça um convite. Você quer confessar em nome de Jesus? E você que saiu da presença do Senhor, também a palavra é para você voltar, pedir perdão e falar: eis-me aqui, Senhor. Eu entendi a palavra, eu saí por falta de entendimento, por algo que eu não entendi, agora eu estou entendendo e eu volto. E o Senhor vai te abraçar. E você que ainda não confessou, você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo meu coração. Fique com o coração quebrantado, porque o Senhor se agrada disso também. Glória a Deus. Ele não gosta de arrogância. Ele gosta de um coração quebrantado, humilde, porque Ele vê, Ele conhece. E você fala: eis-me aqui, Senhor, humildemente, todo meu coração. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Eu não entendi, agora eu entendo. E eis-me aqui. Eu confesso o Senhor com a minha boca como meu único e suficiente Salvador. Eu e minha casa e minha família serviremos ao Senhor. Salva-nos. E Deus vai te abraçar, tirar esse fardo pesado, te dar o dele que é leve. Você já vai sentir um refrigério na alma, assim, um descanso no coração quando você confessar. Porque todos os males já vai sair da sua vida. Porque você confessou o único que pode na sua vida. Salvação, cura e libertação. E as outras coisas Ele acrescenta. Portas abertas, vitória. Você vai conquistar com o tempo que Ele vai te preparar, em nome de Jesus. Só precisa você vir. Vem primeiro. Vem primeiro, recebe Ele. Vem primeiro. Confessa Ele. Chame Ele para entrar na sua casa. Fale dele para a sua família. Fale dele. Seja coluna da sua casa. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida. Assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fique na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta palavra. Deus está te vendo, o seu coração. Ele vê o meu e o seu coração. Vamos andar na sinceridade? Vamos andar assim, amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Se você enviar esta palavra para alguém, está amando alguém. Amando com amor de Cristo. Com amor fraternal, amor de Cristo. Deus vai fazer algo na sua vida que você está pedindo muito. Porque você obedeceu, você creu, você acreditou. Você quis para você, tomou posse e você ainda compartilhou com alguém. Olha que amor imensurável. Esse é o amor de Cristo. Fica nesta paz, nesta alegria no seu coração, ouvindo esta palavra. Deus abençoe.